Pois é, mascaradas, né, gente? Mas não tem problema, porque essa é a nossa realidade e a gente tem que encarar isso com naturalidade. Naturalidade, os médicos encaram, porque, gente, isso daqui me dá uma coisa tão aflitiva, mas não faz mal. Nós estamos aqui com a doutora Flávia Henriques, ela é ginecologista. E o nosso tema de hoje são as adolescentes, as dúvidas das adolescentes. Nós temos feito aí algumas lives, né, Flávia? Tudo bom, querida? Oi, tudo bom, Fabiola? Tudo bem? E a gente vê que não são só as adolescentes que têm dúvidas, as mamães das adolescentes também têm, né? Eu acho que Exato. Talvez elas tenham até mais do que as meninas, né? Porque é um desafio criar, né? Não, exato, é um desafio. Então, assim, eu tenho recebido muitas dúvidas, né? Até da nossa última live ficaram, né, algumas questões ainda por responder. Porque é um tema que sempre gera dúvidas, né? Sempre vai ter muitas dúvidas. Eu acho até que porque como as mães já passaram há muitos anos da adolescência, a gente também não lembra como foi, né? E também a gente não tinha essa noção dessa mudança hormonal, tudo que ela causa. Começa com quantos anos essa mudança no corpo da mulher? Então, Fabiola, a partir de 8 a 9 anos, a adolescente ela já começa a entrar na puberdade, né, no que a gente chama de puberdade. Então, ela já começa a ter alguma produção de hormônio, dos hormônios sexuais, que são os hormônios ovarianos, e isso começa a estimular a produção do broto mamário, o crescimento de alguns pelos axilares e pubianos e também o acúmulo de gordura na mulher, que é aquele acúmulo mais no quadril, no colote. Então a menina ela já vai ficando com as formas do corpo diferenciadas. Então isso tudo começa ali por volta de 8 a 9 anos, em algumas meninas 10 anos. E todas essas alterações elas vão culminar com a primeira menstruação. Tá? Aí vai ser a etapa, digamos assim, que vai culminar essas transformações. Junto com essas transformações físicas, também tem as alterações de humor, né? Que isso também é bastante comum, porque os hormônios eles atuam muito no nosso humor. Então a menina também vai ter aqueles períodos que vai estar mais sensível, algumas mais chorosas, outras mais irritadas. Então isso também faz parte todos esses sintomas que a gente chama de puberdade, né? Da entrada na puberdade. Uma dúvida muito comum que a gente viu nas nossas lives, inclusive, é se as adolescentes podem ou não usar o absorvente íntimo pelo fato de serem virgens. Algumas têm essa dúvida e as mães também, né? Porque as mães ficam ficam divididas, né? Sim. Então, mesmo as meninas que são virgens, que ainda não tiveram relação, elas podem usar o absorvente interno, o pequeno ou o mini, né? Que algumas marcas têm o mini. Esse tipo de absorvente ele não vai machucar, ele não vai causar nenhum problema. Geralmente, o que acontece? Como já existe aquele orifício de saída da menstruação, não vai machucar, não vai ter nenhum problema. Olha aí. Então, a gente sempre orienta que use em alguma situação especial, né? Se estiver aqui numa praia, algum lugar especial, não precisa usar de rotina o dia inteiro, tá? Mas se precisar, não tem problema. E existem os copinhos, né? Isso, existem os copinhos, que são os coletores menstruais. Esse copinho, ele já não pode ser usado por quem não teve relação, né? Porque ele precisa ser introduzido, então já é um pouco diferente do absorvente. Esse copinho, ele é muito bom, ele é higiênico, ele é reciclável e ele é muito bom para quem tem alergia ao absorvente, porque muitas mulheres elas referem alergia
pelo calor, pela umidade, pelo contato com o absorvente no corpo. Então, para essas pessoas que já têm uma reação alérgica, que tem algum problema com o uso do absorvente, o copinho ele é muito interessante. Ele não deixa vazar, ele pode ser usado se a pessoa não tiver um fluxo intenso até 12 horas. Então, ele é muito prático, só precisa ser usado corretamente e feito a limpeza, a esterilização do jeito certo. Mas esse coletor, ele pode ser usado apenas para Quem já as teve meninas que tiveram relação. Exatamente. Uhum. Qual uma outra dúvida comum que você recebe em consultório? Olha, as meninas perguntam bastante sobre cólicas menstruais, tá? As cólicas menstruais, elas são muito comuns nessa fase de adolescência. Normalmente elas começam uns 6 meses depois que a menina começa a menstruar, não é em seguida, porque as cólicas é um sinal que os ciclos começaram a ser ovulatórios, ou seja, é um sinal que o corpo já está ovulando. Então a cólica ela é um sintoma da contração do útero, por isso que gera cólica. Então existem várias medicações, existem vários tratamentos para amenizar esse tipo de sintoma. Isso não é indício de patologia, não é indício de nenhum problema, né? É apenas um sinal que o ciclo menstrual começou a ficar ovulatório. Claro que se a cólica é exageradamente forte, algumas vezes a gente tem que investigar se não tem alguma outra coisa, né? Mas no geral é apenas um indício que já está havendo ovulação. E normalmente a gente trata com algum anti-inflamatório, exercício físico regular também ajuda a amenizar bastante. E em alguns casos até a gente precisa entrar com algum anticoncepcional que também vai aliviar bastante esse sintoma. Ótimo. Uma outra pergunta das nossas telespectadoras e também das nossas seguidoras, né? Principalmente as mães. Muitas mães acham que precisam entrar com as crianças no consultório quando se vai fazer a primeira consulta a uma ginecologista, a um ginecologista. Porém, algumas adolescentes não querem que as mães entrem e outras fazem questão que a mãe entre. Como é que é esse jogo de... Como é que acontece isso? O que você sugere? Então, Fabiola, isso eu gosto de deixar sempre a critério da família. Tem muitas adolescentes que são muito tímidas, muito introspectivas. A gente falou mãe, mas pode ser o pai, pode ser a avó, pai, né? Inclusive isso, a tia, né? Quem tiver com a adolescente. Com a pessoa. Então, assim, algumas adolescentes são muito tímidas e preferem que tenha a mãe ou a avó junto. Outras adolescentes já se sentem seguras de irem para consulta sozinhas. Então, normalmente, assim, o que a gente faz? Eu deixo a critério da família, né? Mas muitas vezes o que a gente faz é entrar a mãe, o pai, o responsável, a gente conversa, tira algumas dúvidas, explica, né, algumas situações e depois o adulto sai para a adolescente tirar as dúvidas dela, fazer os questionamentos, fazer o exame ginecológico quando já precisa fazer. Então, normalmente a gente faz nesse contexto, assim, conversa com o responsável, a mãe ou o pai, tira as dúvidas, né, necessárias e depois conversa com a adolescente. Mas isso eu gosto de deixar muito livre, para que ela se sinta à vontade, porque as primeiras consultas, o mais importante é ter a empatia, claro, né? Fazer a ligação, fazer com que ela se sinta segura e se sinta à vontade
de conversar. Claro, né? Porque para tirar as dúvidas, elas têm a necessidade de se sentir seguras, de saber, olha, aquela pessoa está me ouvindo, está entendendo o que eu quero dizer. Exato. Então, nas primeiras vezes, o mais importante é fazer esse link mesmo com a paciente. Uma outra dúvida das nossas adolescentes, muitas delas têm corrimentos. O que significa esse corrimento e em que momento esse corrimento precisa de uma maior atenção? Então, o corrimento nessa fase ele é muito comum, porque a flora vaginal ela está sofrendo a ação dos hormônios, então ela está se modificando. Então é comum alguns corrimentos claros, gelatinosos, transparentes, isso é bastante comum. O que não é comum é quando já começa a aparecer alguns sintomas, como a coceira, ou começa a mudar de cor, ficar mais escuro, mais esverdeado, ou com um odor desagradável. Então, nessa situação, sim, deve ser procurado um tratamento. Na questão do corrimento fisiológico, que é esse clarinho, transparente, não precisa se preocupar. Isso é normal e é um resultado da atuação hormonal no corpo da adolescente. E uma outra dúvida que eu recebo muito é o crescimento das mamas disparelho, porque o crescimento da mama ele não é simétrico. Então, geralmente, um lado começa a ser estimulado primeiro do que o outro. E isso gera uma ansiedade muito grande nas meninas. Mas é normal. Mas é normal, sempre tem um lado que vai crescer um pouquinho mais que o outro. E muitas me perguntam da questão da cirurgia plástica, quando pode fazer? Importantíssimo então, isso. É isso, a mama ela vai crescer, ela vai ser estimulada até os 17 anos, mais ou menos. Então, antes dessa idade, não se indica fazer nenhum procedimento para reduzir ou para colocar silicone, porque ela ainda vai sofrer transformação. Então, esse crescimento desigual nessa fase é exatamente normal. Normal. Olha só como é importante isso, né, gente? E para encerrar a nossa entrevista, eu sempre gosto muito que a doutora Flávia, ela bate em cima da tecla das vacinas nas adolescentes e nos meninos também, inclusive. Vamos falar mais uma vez, Flávia, sobre isso? Vamos falar. Então, existe um calendário de vacinação no adolescente, assim como na criança, né? E esse calendário do adolescente, muitas vezes, ele não é divulgado. Mas existem vacinas que são muito importantes. Então, ali nos 10 anos, né, é necessário fazer o reforço da vacina DT, que é a difteria e tétano, que é feito a cada 10 anos. Com 11, 12 anos, existe uma vacina para meningite, que é a meningocócica C, que é feita nessa idade. E entre 9 a 14 anos é feita a vacina contra o HPV. Essa vacina, ela é importante não só para as meninas, mas também para os meninos. Ela é muito importante. Nas meninas, ela vai proteger futuramente contra o câncer de colo de útero, entre outras doenças. E nos meninos, ela protege também contra câncer genital, contra o câncer de pênis, mas principalmente o principal fator é que impede a transmissão do HPV para as meninas. Então, fazendo a vacinação em ambos, daqui a alguns anos a gente espera reduzir muito essa taxa de câncer de colo de útero. Então, por isso que é tão importante ambos os sexos se vacinarem. E olha, gente, mesmo que as adolescentes ou os adolescentes chegarem ali pelos seus 15 anos, não tiverem feito essa vacina do HPV, porque não é uma vacina que é altamente divulgada, né? Não, não é. Apesar de
ter no SUS, tem pelo SUS. Tem, tranquilo. Mas não é altamente divulgada. Pois é, muita gente não sabe dessa vacina, ou até sabe, mas não tem o conhecimento do quanto ela é importante. Pode tomar acima de 15 anos, 16? Exatamente, Fabiola. Pode tomar acima de 15 anos, deve tomar. A única diferença é que de 15 anos para cima são feitas 3 doses. E de 9 a 14 anos só é necessário 2 doses. Mas é a mesma vacina e a única diferença é que precisa de mais uma dose para fazer o reforço. Essa vacina ela pode ser aplicada até 45 anos. Ah, olha aí, gente, como é importante essa vacina. Na Austrália, inclusive, o índice caiu. Exatamente, como na Austrália o programa do SUS, o programa do governo deles lá, começou vacinando paralelamente meninos e meninas, eles já tiveram de 10 anos para cá uma redução bem significativa na taxa de câncer de colo de útero. Olha aí, gente, que é um câncer importante, né? Que é um câncer que mata, né? Mata muita gente ainda, infelizmente. Então, o que a gente espera aqui no Brasil, que com essas campanhas agora de vacinação nos meninos, que daqui a uns 20 anos a gente consiga também alcançar essas taxas bem baixas, bem mínimas mesmo. E isso só depende dos pais e dos responsáveis. Então, gente, a gente está vendo aí que o mundo está se transformando tanto, né? Tantas coisas malucas acontecem que a gente não espera e que a gente também não pode fazer nada. Mas isso a gente pode fazer. Isso a gente pode prevenir. E o resultado disso é lá na frente. Então, não deixe de vacinar os seus filhos, as suas filhas. Esse é o nosso papel, esclarecer, informar. E eu quero agradecer muito a doutora Flávia Henriques por estar aqui hoje mais uma vez. Muito obrigada, é um prazer sempre a gente poder estar aqui conversando. Obrigada, Flavinha. E é isso, gente. Nós tivemos aqui mais um quadro de saúde. O nosso tema hoje foram as maiores dúvidas das adolescentes, baseado numa live que nós fizemos que foi muito interessante. E se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar para a gente, que nós teremos o maior prazer em atender o seu pedido. Obrigada. Tchau, Flávia. Obrigada.